De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, mais um Câmara Debate, esta semana falando sobre esporte, lazer e turismo. E hoje vamos falar sobre estrutura de lazer em Uberlândia. Para você que é um cidadão que gosta de passear, de usufruir das coisas boas da vida, do lazer da vida, aqui é uma boa você acompanhar esse programa a partir de agora, que tem convidados ilustres aqui representando a FUTEL, a Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, novamente conosco aqui, o Saulo Baliano. Muito obrigado pela presença, Saulo. Fernando, obrigado. É um prazer estar com você aqui novamente, poder falar um pouco aí a respeito do lazer, né, dentro das estruturas da FUTEL. Muito obrigado. Bom, e aqui representando o terceiro setor, que faz um trabalho extraordinário aí, principalmente na periferia de Uberlândia, o Alexandro Damas, que é um dos coordenadores da CUFA, que é a Central Única de Favelas. Obrigado pela presença aqui, Alexandro. Nós que agradecemos a oportunidade, Fernando, e estamos aí à disposição. Bom, vamos desenvolver o assunto aqui. E também o vereador William Alvorada, presente conosco aqui no Câmara Debate mais uma vez. Obrigado pela presença, William. Eu que agradeço, viu, Fernando, por esta oportunidade. Primeiro agradecer a Deus, dizer que é um debate muito importante na estrutura do lazer. A cidade de Uberlândia é a cidade que cresceu acima de uma média nacional e, sem dúvida, são alguns temas que nós temos mesmo que debater para que possamos aí fomentar políticas públicas e implementar a oportunidade à nossa população. Bom, e o nosso objetivo aqui, logicamente, é discutir justamente essa questão do desenvolvimento da cidade de acordo com o que o crescimento populacional, enfim, e de que maneira que a cidade vem se adequando a esse crescimento e se adaptando a essas novas realidades que surgem a cada ano. Bom, primeiramente, quando se fala em lazer, a maioria, né, logicamente, pensa na mesinha do bar, né? É no restaurante, é no cinema, é no clube social, enfim. Mas é bem mais ampla a questão, né? E eu queria começar aqui com o Saulo, se tratando de um município, né? De uma cidade, de uma administração e especificamente da FUTEL, né? De que maneira que Uberlândia entende o lazer e o que tem oferecido à população nesse sentido. Você disse bem, Fernando, quando se fala em lazer, abrange vários aspectos aí, seja ele esportivo, seja ele de recreação. Hoje, a Fundação, vamos dizer assim, em estrutura, nós temos hoje o Parque Sabiá, aquela maravilha ali dentro do coração da cidade de Uberlândia, né? Que é um local melhor para se praticar um lazer do que passear, conhecer o bosque, fazer a caminhada ali. É uma estrutura enorme ali que nós temos. Dentro de algumas atividades, a FUTEL proporciona, vou dar um exemplo, dentro do parque, a pesca no Parque do Sabiá, é um lazer. A FUTEL promove dias festivos, de datas comemorativas, Dia dos Pais, das Mães, uma forma que a FUTEL promove também com parcerias, né, para a pessoa poder ir lá, ter um lazer adequado ali. E alguns outros eventos mais que a FUTEL hoje promove em relação a esse aspecto, a questão do lazer. A gente também fala muito do parque, mas nós temos aí os polos esportivos, que são amplos em áreas de lazer, áreas verdes, que as pessoas muito frequentam aos domingos, aos sábados à tarde. Então hoje a FUTEL tem uma estrutura enorme para que que a população de Uberlândia possa ir praticar o lazer. Bom, aí no caso lazer, que você disse o Parque Sabiá e os parques aí, os poliesportivos, enfim. Agora esse lazer, uma área verde simplesmente depende muito da pessoa querer fazer o lazer sozinha ali, né? Tem que ter atividades. Na verdade também, vamos dizer assim, os pais levam as crianças para lá para poder ter um momento de lazer, de recreação ali. Esse é um ponto importante. Nós temos hoje também um atendimento que um programa chama-se Brincando e Educando, que nós fazemos ele uma vez por mês em cada região da cidade, no qual nós levamos brincadeiras e lazer às crianças e à população que mora em determinado bairro. São brincadeiras antigas que a pessoa pode ir, se divertir. Isso traz um lazer para ela ali também. Não só a criança, mas o adulto também. Aquelas brincadeiras antigas, né? E hoje a FUTEL promove em cada bairro da cidade, uma vez por mês, essa atividade. Recentemente, nós fizemos, que entra no lazer, o Arraiá do Parque Sabiá, festa junina do parque. Então, uma forma de lazer. Nós realizamos isso ali dentro, né, no mês passado. Então, a FUTEL hoje são programas que visam aí o lazer às pessoas.
Além disso, empréstimos da estrutura da FUTEL para terceiros poderem realizar lazer, né, seja privado, né, outras associações, empresas que muito levam caminhadas para dentro do Parque CBA pelos funcionários. Então a FUTEL fornece isso tudo também. Uma outra coisa que a FUTEL faz também, fornece profissionais que possam promover o lazer. Profissionais formados na área de educação física, no qual vão desenvolver várias atividades. Então isso é muito amplo aí, essa questão do lazer dentro da FUTEL. Tá, e passar aqui para o Alexandro, que fala-se Central Única de Favelas, CUFA, muita gente que está nos assistindo não conhece. Eu queria que você falasse, né, primeiramente, para sintonizar aí o nosso telespectador, o porquê da sua presença aqui, o que é a CUFA, da onde ela surgiu e o que ela vem se desenvolvendo em Uberlândia. Então, a CUFA é uma entidade que surgiu no Rio de Janeiro, né, nos morros cariocas, por jovens ali do Rio que até então não tinham muito acesso a alguns bens de lazer, lazer cultural e esportivo em geral. Uhum. Então, juntaram-se alguns jovens ali, e isso tudo sob o comando do Celso Ataíde, que hoje ele foi o secretário-geral da CUFA. Ele ainda tem as participações dele dentro da CUFA, mas hoje ele tem um empreendimento que é a FH Holding. Mas enfim, a CUFA surgiu de um evento de basquete de rua no Rio de Janeiro, e de lá dos morros lá, que envolveu toda a cultura hip hop, o basquete de rua e outras atividades. E de lá expandiu-se para o Brasil inteiro, e hoje está em alguns países aí pelo mundão afora. E a gente procura, com o nosso trabalho, procura fazer com que esses jovens que estão à margem da sociedade, vamos dizer assim, nas periferias da cidade, com que esses jovens possam ter um local, possam ter espaços para mostrarem ali as suas atividades, suas habilidades, e que possam expressar se manifestar ali através da sua arte, do seu esporte, enfim. Esse é um dos nossos trabalhos. Isso é assim, quando o cara expressa a arte, né, a pessoa expressa a arte, ele está promovendo lazer para outra pessoa que assiste aquela arte. Isso, nós temos uma concepção meio que diferenciada do lazer. Seria a pessoa ter o acesso ali no seu tempo vago, ela ter alguma coisa para fazer. E o que a gente detecta nessas comunidades, nas favelas, que não tem. Que muitas das vezes eles partem por um outro caminho porque não tem opções. E essa é uma bandeira que a gente vem tentando, através de parcerias, de alguns apoiadores, nós estamos tentando melhorar e minimizar o efeito negativo sobre esses jovens por não ter acesso a esses bens. Então a gente está nessa luta, é uma luta árdua, mas nós não desistimos facilmente não, a gente está aí, fazemos porque é uma necessidade que eles têm. Então a gente estamos nessa aí tentando melhorar esse espaço. E essa necessidade, né, você falando sobre necessidade e tudo, essa necessidade ela existe, e aí entra a CUFA, né, no caso, e outras ONGs, né, outras atividades sem fins lucrativos para desenvolver tanto o lazer quanto o esporte e a arte, mas isso vem de uma tendência ou de uma falta do poder público, por exemplo, falta do poder público vamos lá, vamos fazer porque o poder público não está fazendo. Ou é uma tendência de trazer essa cultura da periferia para todos, vamos dizer assim? Olha, ou é um misto? É uma somatória. Você busca determinadas opções quando você não tem nada. Então você só ataca quando você está oprimido, quando você está sendo ali cerceado em algumas questões. Então, é esse que é o objetivo. A gente não ataca, a gente procura, através de parcerias de apoiadores, a gente busca fazer com que esse espaço se torne atrativo, se torne um meio ali para esses meninos poderem desenvolver as suas atividades, poderem praticar ali o seu skate, fazer sua corridinha ali, brincar com a sua bicicleta, com o seu biloquê, soltar sua pipa, jogar sua bola, enfim. Procurar fazer com que esse espaço seja mais atrativo para eles. Porque quando a gente fala dos mecanismos
não vem só na questão do bosque, do Parque Sabiá, do poliesportivo. Tem as praças. E a maioria das praças hoje em Uberlândia estão abandonadas. Você vê praças boas no centro e tal. Quer dizer, a gente não está aqui para cobrar, para falar, para apontar isso. Nós queremos parcerias para nós podermos fazer com que essas praças se tornem mais atrativas. Porque a partir do momento que aquele jovem ele vai para aquela praça, desenvolver ali a sua atividade, ele reconhece aquilo ali como um espaço seu, ele vai cuidar. E ele não vai aceitar outro jovem chegar ali e, de certa forma, como a gente fala, bagunçar o espaço. Ele vai trazer o outro vai se conscientizar e vai ajudar a cuidar. Então a gente também é uma mística que a gente vem com o nosso trabalho em querer quebrar essa mística com relação que esse pessoal só destrói, que esse pessoal não quer saber nada com nada, e que são um bando de à toa, assim, não é verdade. E aí quando estoura-se alguns problemas maiores, aí não sabem por quê, mas foi a negligência lá atrás. Nós não temos, pessoal, mas o pessoal da CUFA é meio casca grossa, não aceita muitas coisas. A gente não é que a gente não aceita, a gente tem uma postura e a gente não aceita sair ali daquela postura que é o que dá credibilidade e que faz com que tenhamos respeito nas ações que a gente desenvolve. Então tem todo um contexto por trás, não é somente um bando de loucos que se reuniu ali para estar desenvolvendo essas atividades. E nisso, esses jovens se identificam, porque eles são os protagonistas das atividades. E nessa vertente, até recentemente, nós tivemos uma experiência com isso. Dizem que não tem favela, que as pessoas têm condições na cidade. Tá. Mas só que a gente vivenciou e nós temos como provar isso. Pessoas que sequer não sabiam nem onde fica o Parque Sabiá. Não sabem. Vieram para cá, acharam que era uma outra cidade que eles estavam chegando. Então, e as pessoas não acreditam nisso. Então é preciso que a gente quebrar um pouco essa mística entre o asfalto e a terra lá, né? A gente quebrar um pouco esse paradigma também que, infelizmente, na cidade de Uberlândia, até a gente brinca muito que a questão aqui, uns falam que é racial, outros não. A gente tem claro pra gente, a questão aqui é entre ricos e pobres. Uns têm de mais, outros têm de menos. E uns têm acesso a tudo e outros não têm acesso a nada, né? E se centraliza-se muito num local só. E a gente percebe que pode tá diversificando em outros espaços. Buscar dividir a cidade em regiões e desenvolver essas atividades de acordo com essas regiões, né? Então, mas para isso precisa de um apoio aí, ó. Tá aqui o Poder Legislativo, tá aqui o Poder Executivo, né? Precisa desse apoio. E mais ainda, a gente tem até uma vivência que a gente tem com outro programa que é desenvolvido ali na região Morumbi do Almir, onde a gente questiona-se muito. A gente percebe muita política de governo. Mas entra governo e sai governo e a coisa não tem continuidade, não tem uma sistemática. Então a gente precisa muito de implantar, de termos políticas públicas de Estado mesmo. Deixarmos as de governo um pouco de lado e pensarmos mesmo políticas públicas de Estado mesmo, realmente. E aí a gente percebe, tanto, não é só do poder do Executivo, mas do Legislativo também, está debatendo um pouco mais e tendo um olhar um pouco mais, como se diz, mais diferenciado, mais focado nessas questões. William, o Poder Legislativo, né, tem se discutido isso? Como que o Poder pode ajudar, contribuir com esses segmentos alternativos? Assim? Eu estava aqui, eles falando aqui, o Saulo e o Alexandre, a gente fica aqui imaginando, eu estou aproximando 50 anos. E eu sou de Uberlândia. Então, meu pai mora no Tibério 44 anos, em frente ao Parque Sabiá ali, que não era o Parque Sabiá. E os lazeres no entorno de algumas décadas atrás eram outras, né? Tinha a forma das brincadeiras, então eu já estou aqui voltando lá atrás e pensando como que a geração então mudou, né? Tão rápido, tantas coisas aconteceram de algumas décadas para cá. E Uberlândia é interessante, porque Uberlândia ele aproxima a 800 mil habitantes. O Brasil cresce 1,5%, Uberlândia cresce 3%. É uma cidade hospitaleira,
uma cidade que acolhe gente de todos os estados e de alguns países que venha buscar a oportunidade, né, para os seus negócios, a criação da família e, consequentemente, nós não temos dúvida que aí vem todas as outras questões que são a educação, a cultura, o lazer, vem tudo acompanhando, que é o tema que nós estamos falando hoje, que é o lazer. Precisamos discutir, nada melhor do que um momento como esse aqui. Nós do Poder Legislativo temos essa discussão sempre, né? Eu tenho um projeto que é o Alvorada em Campo, que é o meu gabinete móvel, ando por todos os bairros da cidade, ouvindo a população exatamente para que eu possa ter ou trazer informação para o meu gabinete, para que eu possa transformar numa discussão, para que nós possamos ter êxito, possamos realmente alcançar. Descentralizar, eu concordo muito quando o Alessandro diz aqui, nós precisamos de, rapidamente, porque se nós pegarmos uma população da região do Canaã, Vica, Jardim Célia, Panorama, toda aquela região para lá, Jardim Ipanema, Jardim das Palmeiras 1 e 2, é uma outra região totalmente com outras políticas voltadas a outra realidade. Maior do que, mais do que 5 mil cidades brasileiras, assim podemos dizer. Porque lá tem mais de 40 mil habitantes naquela região. Você pega lá para o Shopping Park, é a mesma situação. Você pega pela região do São Jorge, então assim, nessa descentralização é que nós vamos poder realmente buscar e trazer. O que o Alessandro disse aqui é uma realidade, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós temos hoje uma faixa etária de pessoas de Uberlândia abaixo de uma média socioeconômica muito baixíssima. Se eu falar que Uberlândia, mas tem alguém em Uberlândia abaixo da linha da pobreza? Tem. Então precisamos debater muito, conversar sobre isso, porque realmente é o formato que tem que buscar para que possa até discutir com as pessoas e saber como fazer o lazer. Qual é a forma que, às vezes, a própria estrutura já pronta, se nós pegar dentro do Canaã a escola do lado sem guerra, se pegar em outro local, são coisas que pode oferecer para a população como parceria, buscando, né, aí a CUFA, o terceiro setor, para que possa discutir com aquela comunidade local, trazendo oportunidade, troca, né, os brinquedos, né? Não esses brinquedos de arma e tudo, mas que nós podemos realmente brincar, né? Fazer voltar lá tempo e saudável. Voltar lá atrás quando nós fazíamos aqui as brincadeiras lá da bolinha de gude, das coisas, talvez já não dá mais, porque são outros tempos, né? Nós podemos tirar a lição daquilo. Falar para alguém jogar bet, o menino não sabe o que é isso, não. Já passou, já foi, né? É outra realidade, mas temos que estar discutindo bastante isso, porque com certeza são realidades diferentes. Vamos pegar os distritos. São pessoas que estão lá nos distritos. Nós temos 4 distritos hoje. Vamos fazer o seguinte, William. Eu vou puxar o distrito, o assunto distrito, no começo do segundo bloco. Ok. Pode ser? Pode ser. Já me deram o sinal ali, a produção já falou, encerrou o primeiro bloco, televisão é assim. Legal. Bom, você que está em casa nos acompanhando, estamos falando sobre estrutura de lazer em Uberlândia, no Câmara Debate, hoje dedicado a esse tema que é um subtema do tema central da semana, que é esporte, lazer e turismo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Municipal de Uberlândia. Todos juntos, por uma vida mais justa e feliz. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, falando hoje sobre estrutura de lazer em Uberlândia, aqui com o Saulo Baliano, representando a FUTEL, o Alexandro Damas, representando aqui a CUFA, Central Única de Favelas, que é uma entidade do terceiro setor, e também o vereador William Alvorada. E no finalzinho do primeiro bloco, o William ia citar a questão dos distritos. Eu queria que você continuasse para a gente saber o que tem sido feito, né, pela FUTEL e também pelas entidades aí em relação aos distritos de Uberlândia. Na verdade, Fernando, o que ocorre hoje com os nossos distritos? Os nossos distritos, ele é a realidade de Uberlândia de 50, 40 anos atrás. Ele preservou aquela cultura, aquele formato da pessoa ali, do homem do interior, aqui do Cerrado, aquele homem que realmente está ali no entorno, ali nas suas propriedades rurais, ali fazendo seu queijinho, tudo, mas os filhos vieram, quer dizer, desta geração agora, então, logicamente, que a oportunidade do lazer também é preciso que chegue até a esses distritos. Nós temos, sem dúvida, hoje, políticas públicas voltadas, posso pegar Itapuirama, por exemplo, dentro da rede Crescer, que foi agora montado de um ano e pouco para cá, hoje nós temos dentro de Itapuirama, hoje funcionando lá um lazer com parte cultural, com academias, com capoeira, com dança e tudo, algo que nunca teve. Então essa é uma verdade. Hoje nós temos lá dentro de Itapuirama algo que nunca se houve lá, de uma oportunidade diária, com um funcionário preparado, com pessoas servidoras lá que estão para atender aquela comunidade. Além da questão dos bordados e tudo, dando oportunidade também de discutir e saber, sem dúvida nenhuma, as demandas daquela região. Então hoje isso é uma realidade, mas temos que estender para os outros distritos também. Miraporanga, nós temos que levar, né, Saulo? Temos que levar para Cruzeiro dos Peixoto, Martinésia, para que venha oportunizar essa queria completar, comunidade. Na verdade, a FUTEL também, hoje, ela tem o polo esportivo lá em Itapuirama. Então, exato. Nós levamos lá o futebol, o futsal, essas atividades físicas lá para a população de Itapuirama. Isso. Recentemente, lá no Cruzeiro, inauguramos aquela academia popular, na praça, para o pessoal ter o acesso a um pouco da atividade. E nós estamos promovendo algumas ações também em Martinésia. Nós levamos profissionais de educação física para trabalhar com hipertensos idosos no UBF lá. Então, a FUTEL tenta isso, mas o deslocamento é muito grande, a estrutura é muito pouca para chegar. Mas já é um avanço. Mas em nível de lazer, a gente está falando de esporte. Esporte. Isso é um pouco do que a FUTEL consegue chegar até lá. Né? E por enquanto é o que faz, né? A demanda de qual eles nos procuram é para poder levar uma atividade física. Em termos de lazer, a FUTEL ainda tem um pensamento de levar o Brincando Educando lá, que é uma forma de lazer também, como assim também Itapuirama. Toda uma estrutura para poder levar, vamos dizer assim, a rua de lazer ou Brincando Educando para essas pessoas que estão lá, nos distritos aí da nossa cidade. Bom, agora precisa muito também, assim, de ver, por exemplo, qual que é a parte, se nós pegarmos pessoas, famílias que vieram de outros estados, qual que é o tipo do lazer, qual que é, então tem muito esse formato de lazer diferente, cultural, que as pessoas, às vezes, a CUFA faz um trabalho excelente, onde eles passam um debate e tudo, buscando, criando oportunidade para que as pessoas despertem para algum tipo de lazer e oportunidade. Mas, às vezes, há naquele formato familiar, que o próprio pai e a mãe, por esse negócio não é bom para você não, ela já quer, ou seja, você não vai ser doutor não, você vai ser um educador físico, então quer dizer, tira às vezes aquela oportunidade do jovem, da pessoa, do seu lazer ou daquela formato que ele queira, às vezes está despertando, então precisa ter esse tipo de debate para buscar ali o que é que as pessoas, porque é quebrar paradigma. Levar, por exemplo, lazer nesses distritos, eu posso te dizer a realidade, mesmo com isso que seja a parte de esporte, que a FUTEL tem oferecido aí aos distritos, é quebrar paradigma. Ali nos distritos há uma cultura de nós tirar o leite e jogar o futebol. Então, o nosso lazer é levar o pessoal para assistir o futebol, ir ali com firme lá, para amarrar os cavalos de lado ali e tudo, e vamos torcer ali, aquele é o nosso lazer. Ou a festa, né, o forró lá da noite lá, uma festa de reis, então tem que ir incluindo políticas públicas, que as ONGs traz oportunidade para ir quebrando essa questão e trazendo um novo tempo de pensar. A questão é quebrar alguns estigmas. Eu até, as pessoas
me acham muito chato, mas só que eu gosto muito de lembrar uma questão do próprio Clarimundo Carneiro, a escola onde eu estudei, e lá foi onde eu tive todo esse conhecimento, foi onde iniciou-se esses conhecimentos para trabalhar com o social, essas coisas que lá nós tínhamos. Durante a semana nós estudávamos, e durante os finais de semana sempre tínhamos alguma atividade. Bola, carimbada, basquete, dama, xadrez, essas coisas, mas só que eram outro período na década de 80, essas coisas. Né? E o que a gente percebe muito... As interclasses antigas, né? Tinha muito essa coisa. O outro clube do Tiber não fazia essa... Então, tinha muito esses jogos entre escolas. Né? Era chamado Olimpíadas Escolares. Exato. Então, o que a gente percebe muito é que muitos dos meninos, que você chega lá para levar uma coisa, ele, de certa forma, ele já tem uma vivência. Ele já conhece, ele já tem ali... Ele sabe o que fazer, ele sabe como se divertir. Uma simples brincadeira lá, que hoje a gente não ouve muito, mas eles têm a brincadeira deles de pique-pega. Só que é uma forma diferenciada. Pegar ali uma pedra ou algum material cortante, essas coisas assim, e saem correndo, dar chicotada no outro, essas coisas assim. Então, é uma forma, esse é o momento de nós chegarmos nessas comunidades, não como a gente percebe hoje. Você leva uma coisa que a pessoa, ela não vivenciou aquilo, ela não teve experiência com aquilo, então ela não vai aderir. Mas a partir do momento que você, antes de você chegar lá, você já está mapeado mais ou menos o que funciona ali, o que é cultural ali, ela vai aderir e ela vai ter uma participação muito maior deles, eles vão se envolver muito mais. Então a gente percebe essas nuances que muitos programas, muitos projetos, muitas atividades não dão certo, não tem adesão, porque não vai de encontro ao que eles querem. Sim. Então tem muito isso. E as pessoas falam, mas o cara não... a família hoje está destruída. Tá, entre aspas. Mas nós percebemos a participação muito ampla de pais, avós, tios, tias, famílias inteiras, nesses eventos, principalmente com a participação dos jovens adolescentes. E muitas das vezes, e aí é que entra a descentralização, porque aqui muitos deles não têm condições de vir no Parque Sabiá. Sim. E nós tivemos reclamações, mas vocês só fazem evento aí, por que vocês não fazem aqui? Por que vocês não oportunizam para a gente estar indo? Eu queria ir. Acho que você até tocou um assunto, nós fizemos, acho que foi o Brincando Educando no Morumbi, foi no Morumbi, é bom que a gente deixe um legado aí, você lembra disso? Fizemos, você participou, levou até o pessoal. É isso que a gente está tentando fazer e levar. Uma coisa que ele falou que é importante em relação a pais e crianças estarem juntos aí. 2 vezes por ano, ou em janeiro ou em julho, nós promovemos o Férias no Parque, para crianças e os pais poderem estar ali no período de férias das crianças, fazendo o seu lazer ali, as atividades, levando a criança ali. Por isso que a gente fala muito do parque. Mas o Alessandro falou uma coisa muito importante. Muitas regiões da cidade, muitas pessoas não conhecem, não têm acesso ao Parque do Sabiá. Sim. Isso né, Alexandre? A gente identifica isso também como FUTEL, como foi dito no bloco anterior. Então, a FUTEL, dentro do que ela consegue fazer, ela tenta levar sim. Só que, como nós falamos, não, William, é pouco, precisa melhorar, precisa chegar numa coisa maior, né, vamos dizer assim. Né, para ter o acesso ao lazer, para ter o esporte, né, a cultura. E para chegar nesse maior aí que vem as parcerias. Exatamente. E que é o que a gente sempre está propondo. Né? Recentemente nós somos parceiros num campeonato, né, a FUTEL com a CUFA, no qual ele traz pessoas de toda a região, né, Alexandra, da cidade, de fora da cidade também. Uma coisa que a FUTEL tenta fazer. Né? E isso eu acho que é o importante. E essas parcerias que você está dizendo? Sim, essas parcerias são importantes e precisam ser ampliadas e precisam ser um pouco mais fomentadas. E com isso a gente quer, não só para nós, não, só nós que vamos ter, não. Se tiver condições do outro, souber como chegar lá, para fazer, para a gente tá de bom tamanho também. Que a gente quer ter de fato acesso e termos mecanismos que nos permitam chegar nesses pontos. A gente hoje, nós temos uma grande parceira que nos permitiu hoje. Se hoje nós estamos nesse patamar que nós somos, é graças a esse grande parceiro, que é um outro veículo de comunicação também. E se não fosse esse veículo, a CUFA hoje estaria meio que apagada.
estaria ali fazendo suas ações, tal, mas sem muita visibilidade. Então a gente procura as parcerias justamente para a gente levar essa atividade onde nós não fazemos. Ou seja, nós propomos às pessoas da comunidade, olha, venham cá, vamos dialogar, o que a comunidade precisa, o que está precisando aqui, quais são as dificuldades aqui, vamos montar aqui um organograma, um planejamento, e quem serão as pessoas responsáveis por fazer isso aqui girar. E aí a gente vai criando uma rede. E a gente trabalha muito em rede, nós fizemos torneio, estamos até em déficit. Nós trabalhamos, se não fosse essa rede nossa, a gente não estaria aqui. A gente não teria feito um torneio, as nossas atividades, as ações que a gente vai desenvolvendo, se não fosse essa rede. E geralmente é o seu Zé da padaria, o seu Manuel do mercado, a Dona Maria ali da cabeleireira. Então, essas são as pessoas que são a nossa rede que fazem e que nos permitem movimentar. E aí, quando a gente não percebe, assim, no caso, a gente já conversou muito sobre estabelecermos um programa municipal de esportes, que aí iria viabilizar um pouco mais essas ações. E aí também entra a questão da responsabilidade do legislativo também em tá fazendo com que a população tenha um acesso maior a isso. Até porque a gente sempre vem dialogando, debatendo sobre essas questões, porque a gente não sabe como, até mesmo como seria o processo para a gente estar encaminhando. Isso, quando eu falo eu, graças a Deus, eu tenho uma forma de me informar. Uhum. Mas só que os meus pares, e eu estou encaixado nisso, então se nós somos em 10, 8 não sabem, então todos nós não sabemos. Todos nós não temos a informação. 2 para carregar ali é complicado. E nisso a gente não tem as informações devidas de como você encaminhar uma proposta, mesmo que simples, para fazer uma parceria com a FUTEL, ou mesmo para propor alguma ação dentro do legislativo. A maioria dos nossos pares não sabem como fazer isso. E a gente que fica por conta de levar as informações, e muitos deles, não, façam isso para a gente. Não, a gente não vai fazer. Vamos fazer todos nós estamos numa rede. Então, o que se eu não estiver aqui hoje? Se for preciso de hoje eu estar indo para uma outra cidade, ou me afastar da cidade, quem que vai gerir essa rede? Quem vai continuar então, o processo. Então tem tudo isso. Então é nesse sentido que a gente procura trabalhar também, com as parcerias. E esse é um fator, o Saulo sabe muito bem disso, que é um dificultador, porque se nós encaminharmos hoje uma proposta de ação, de um evento qualquer, a gente não sabe como encaminhar, nós não sabemos a cargo de quem ou de qual comissão vai ficar por conta de avaliar. Isso eu não estou inventando, eu não estou falando agora. Isso vem do Ministério, vem da Secretaria de Estado de Esporte. Uhum. Você tem uma comissão onde você vai encaminhar os seus projetos, aquela ação que você queira, e ali o pessoal, aquela equipe ali vai avaliar qual a melhor forma de fazer, qual o melhor momento de fazer. Então a gente não tem esses mecanismos. Então isso prejudica muito. É um caso de se pensar, né? É verdade. Nós discutimos isso no programa anterior, a questão dos projetos, né? Eu e o Alessandro agora está se capacitando no projeto do SEBRAE. E muito importante isso em relação à questão de buscar recursos para fazer as ações, porque o município tenta fornecer a estrutura para que ocorra, seja esportiva, seja em caráter de lazer, cultural, né, dentro do que a gente consegue. Mas é importante sim, não só o Alexandre, que a gente sabe da luta dele, que ele corre a cidade toda e está nas regiões carentes, levando a CUFA para que as pessoas possam vir a ter acesso nos lugares onde elas podem buscar informações e promover ações. Isso é muito importante. E é difícil, né, Alessandro? As pessoas não sabem mesmo. É muito complicado. Então, a gente vê a luta do Alexandre aqui, vê que ele corre atrás mesmo, mas precisa de mais informações para que mais pessoas possam buscar isso, possam cobrar da gente, que está executando e que tenha a estrutura em prol do cidadão berlandense, né? E para a gente poder cobrar aí mais para cima, né? Vamos dizer assim, né? E dizem até mesmo recursos também. Ele falou, eu lembrei, na primeira Conferência Nacional de Esportes, aqui foi no auditório da UFO, nós tivemos lá e recentemente, aí depois nós levamos essa proposta adiante. Hoje a gente tem o ICMS solidário.
E saiu lá atrás, aqui de Uberlândia, saiu a questão do ISS, não solidário, mas o ISS para investimento no esporte. Então o Legislativo também colaborar nesse sentido de estarmos propondo, isso é prerrogativa do Executivo, essa questão de demanda, essas coisas. Mas não custa nada chamar esse debate para estar colocando isso também, porque fica muito difícil. De repente, criar-se linhas de financiamento dentro do próprio ISS. A gente percebe nas próprias comunidades pessoas que estão com a inadimplência com relação à água, à IPTU, essas coisas, de se criar uma linha de financiamento onde essas pessoas possam estar amortizando essas dívidas, quitando essa dívida junto ao poder público, e esse dinheiro ir para um fundo, e esse fundo ser repartido ali, não só vir exclusivamente para o esporte, mas cultura, saúde, educação e tudo mais, e também para o esporte. Definir-se determinadas linhas disso aí, tanto do ISS quanto do IPTU, essas coisas assim, eu creio que poderíamos, de certa forma, melhorar essa estrutura. Como é que está o Conselho de Esporte? Está funcionando, Saulo? Está funcionando, sim. Nós fazemos as reuniões uma vez por mês, né? Todo o pessoal vai dentro daquela modalidade que ela é representante. Lá na FUTEL nós chamamos. Sim. Então, todo um processo. Também a questão do ICMS esportivo, no qual nós cadastramos junto ao governo do Estado, todos os esportes, principalmente aqueles esportes que levam lazer, que são mais valorizados, assim, o governo entende, o governo estadual entende. Então, nós reunimos, sim, a gente busca as ações, faz as reuniões, para depois a gente estar cobrando e passando para cima. Isso é importante, né? Essas políticas públicas, está discutindo no Conselho, né? E o Conselho levando ao Executivo. Eu creio que no Legislativo nós não teremos nenhuma dúvida em relação ao que vem do Executivo, a não ser a forma de discussão para ser votado, quando é em benefício da população. Já não vê nenhuma questão nesse sentido de poder estar fazendo com que aconteça, né, que a nossa participação é analisar o projeto, após lá apresentado ao Poder Legislativo, em seguida votado, e depois é o outro papel nosso, que é poder estar ajudando a fiscalizar essas ONGs, o terceiro setor, de uma forma, né, da prestação de conta e tudo. Então, são parcerias, é o que você falou agora há pouco, né? A gente poder estar buscando a parceria é importante, mas o mais importante é querer sermos parceiros, né? De trabalhar a parceria, de pôr em prática essa parceria, né? Essa é o principal. Todo mundo quer ser parceiro, o importante é pôr em prática. Agora, o mais principal, eu falo que às vezes, por exemplo, eu vejo a luta do Alexandre por todo lado. Às vezes, uma hora eu até vejo ele pedalando, outra hora ele está no né. Eu fico até feliz, porque é uma área que o meu lazer é o pedal. Então, nós somos hoje mais de 14 mil ciclistas na cidade de Uberlândia. Exatamente. E já conseguimos ciclistas agora... de lazer, né? De lazer e alto rendimento também. Esporte também. Com esporte, com velo clube e tudo. Hoje a Federação Mineira provavelmente vamos trazer para o lado aqui, até dentro da FUTEL, aí arrumar um local lá para estar aqui. Agora, o que acontece? Nós conseguimos, com o secretário de Trânsito e Transporte, vamos pavimentar mais de 30 quilômetros agora de pista de ciclismo. Ou seja, para mais lazer também, para quem gosta desse próprio segmento. Tá certo? Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e a gente vai falar sobre, até para se pensar durante o intervalo, que é a questão do lazer rural, né? Pensou em asfaltar aqui, né? Em pôr estrutura, mas vamos pensar no lazer rural também. E entre outras... falta falar do estádio João Avelange nos jogos, né? Que é um lazer também, né? O Cruzeiro, o Flamengo, de lazer. Está se entendendo muito o lazer vinculado ao esporte, né? Mas não pode ser diferente também, não é só isso. Bom, você que está em casa nos acompanhando, estamos falando sobre estrutura de lazer em Uberlândia, aqui no Câmara Debate, na TV Câmara Uberlândia, e você não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender.
Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. De volta, terceiro e último bloco de hoje do Câmara Debate, especialmente dedicado aqui ao tema estrutura de lazer em Uberlândia, nesta semana que é dedicada ao esporte, lazer e turismo. Aqui agradecendo a presença dos convidados, que no primeiro e segundo bloco discutimos bastante aí sobre a questão cultural vinculada ao lazer, também a questão de parcerias, de busca de recursos, que é uma dificuldade tremenda. E falando-se de estrutura, né? Existe um problema na cidade, isso aí que não é bem um problema, né? Mas eu vou explicar o que acontece. Teatro municipal. Não, calma, não vou falar de cultura. A parte externa do teatro municipal, a gente verifica que aquela parte externa virou uma área de lazer. Virou, sim. Naturalmente, as pessoas que habitam ali por perto começaram a utilizar aquilo como área de lazer. É o skatista, é o pai levando o filho, e isso tem demandado estrutura. Banheiros químicos, segurança, principalmente. Logicamente que vai se tratar, Teatro Municipal é da Secretaria de Cultura, né? Mas por ter se tratado, por ter transformado aquela área externa numa área de lazer, como é que fica isso, esse impasse? Aí a FUTEL pode intervir ali, oferecer uma estrutura, utilizar aquele espaço e aquele público para oferecer uma alternativa, buscar uma parceria, a CUFA levar as pessoas, o grafite, levar as brincadeiras de rua, o bet, enfim. É uma discussão nova que eu estou colocando aqui diante de uma situação que tem acontecido na cidade de Uberlândia. Na verdade, acho que parte muito da demanda, da procura da população junto à prefeitura. Mas é claro que a prefeitura não pode fechar os olhos para aquilo ali. Porque, como você disse, tornou-se uma área de lazer e precisa de estrutura. Então, o que a FUTEL pode ajudar? Pode sim ir lá identificar quais são as necessidades dentro do que a FUTEL pode fornecer ali naquele espaço. Claro, fazendo todo o processo certo, pedindo autorização para organizar ali, poder levar também ações junto à CUFA, né, Alessandro? Que é o grafite, que é o skate, que é o patins, a bicicleta, né? São várias ações, recreações junto às crianças que ali estão, com profissionais, lazer ali, profissionais da área de educação física que vão promover o lazer. Então, todo um aparato, né? Por exemplo, até mesmo o próprio programa Brincando Educando ali. Juntaria mais ações com toda a estrutura ali. Tem uma área cimentada muito grande ali. A gente percebe isso sim. Eu acho que precisa da prefeitura identificar e a demanda das pessoas que estão lá também requisitar junto à prefeitura, né, fazer essa troca de informações, essa parceria para podermos dar uma estrutura para aquele pessoal que está ali frequentando o espaço. Eu creio que vai até mais além, é todo um sistema. Porque eles não vão falar, mas o que a gente percebe também é uma guerra de egos também. Determinada secretaria poderia fazer uma coisa em parceria com a outra, mas que não há aquela parede
de cimento, ela é, além daquela barreira física, não há o contato. Você não percebe o contato claro entre secretários. Não tem uma integração. Então, isso que dificulta um pouco. E até eu já questionei isso muito, falei, putz, mas aqui tem uma quadra, mas só que não pode porque aí já é de outra secretaria, por que não pode se revitalizar isso aqui, as coisas? Então, é todo um sistema que tem que ser... E a prefeitura é a mesma. É a mesma. Então, aí é complicado. Na verdade, igual ele falou assim... O legislativo não pode intervir nisso, de alguma forma? Aí seria ingerência no executivo, por exemplo. Aí já não tem essa prerrogativa e de lá são o gestor do prefeito com os seus liderados, seu secretário, aí já não caberia, você pode até sugerir, né? Mas como sugestão. Essa ingerência não cabe ao Poder Legislativo. Na verdade, também, a FUTEL, ela tenta trabalhar, estou falando especificamente da FUTEL, faz parceria assim, com algumas secretarias para algumas ações, porque a FUTEL hoje sozinho também não anda por si próprio. Precisa sim, por exemplo, vamos levar uma ação lá no bairro Morumbi. Nós precisamos da Secretaria de Obras, né, até mesmo da Educação, para levar algumas determinadas ações ali, né? Sim, mas como o Alessandro falou, ainda há algumas barreiras a se quebrar para que possa ter um atendimento melhor. A população, que é o principal foco, né, de nós aqui, servidores, né, tanto no executivo quanto no legislativo, né, para as pessoas de Uberlândia. É isso. Tem que fazer. Seria até uma oportunidade ali, que você disse mais cedo, de quebrar essa mística do asfalto com a terra. Com a terra. Não é? Eles falam que não diz aqui no ali é uma área, tratando-se do Teatro Municipal, aquela área externa, é uma área de asfalto. Daria para... Seria uma área para se fazer essa mescla de culturas, né? Isso também é importante ali. Outros modelos, como acontece em Ibirapuera, aqueles megas eventos sociais em São Paulo, para reunir ali, para a pessoa, isso não tirando a questão dela ter ali no bairro dela um espaço adequado ali onde... Por que a gente coloca a questão da praça? Porque nas praças tem uma circulação muito grande de jovens. E quem vai na praça lá, eles falam, só tem maloqueiro ali, não sei o quê, então manda a polícia lá. Então esse é o único braço do Estado que a gente percebe lá. Então seria não revitalizar aquilo ali e a partir dali, não, aqui o foco, aqui tem skate, no outro lado da cidade tem o pessoal do grafite, tem o pessoal da dança ali, tem o pessoal jogando peteca, então tem um lugar central onde todas essas tribos vão se convergir para ali. Porque, pelo menos nas nossas atividades, está ligado a cultura hip hop, que vem o grafite, a dança, a música, o rap, a capoeira, tudo, está tudo integrado ali. O pessoal, mas é bagunçado. E sai tudo perfeito ali, a gente bagunçado sempre controla. Para quem não vai lá ver, né? Aí tem todo esse sentido. Aí você estabelecer um local. Não, ali faz isso, ali isso, e agora, mas só que aqui agora é o local de todos. Então tem condições de se fazer isso. Então a gente está aí para colaborar, né? Da melhor maneira possível. Outro exemplo, só voltando à questão da parceria entre secretarias, a FUTEL hoje, vamos falar de atividade física, a Secretaria de Educação, tanto do município e às vezes quanto algumas escolas do estado, abrem as portas para que a gente possa desenvolver atividade de ginástica. Não é só no polo esportivo, mas sim dentro das escolas. E nós temos ações também em relação às praças, atividade física voltada à ginástica, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, também nas praças de Uberlândia. Não são todas, né? Mas o pouquinho que a gente tem, a gente consegue levar para alguns locais. E que eu citei, área rural. O que eu poderia, por exemplo, dizer de uma família, eu volto a falar, de diferentes situações de pessoas que gostam de um tipo de lazer e pessoas que gostam do tipo de lazer. Dentro da própria família tem. Ela é muito complexa. Por exemplo, tem uma tradição nossa aqui no Cerrado, aqui na cidade de Uberlândia, isso não cabe, isso só aumenta, principalmente nos distritos. É um lazer, quer dizer, é um lazer que é as cavalgadas.
É um lazer para quem gosta daquilo. lazer. É uma um treino, um esporte, um esporte, uns amantes, uma coisa até cara. Eu fui ver o valor daquilo para cuidar lá, deixar o cavalo guardado na baia. Tem muitos cavalos aí. Então, mas é um lazer. É mais caro que para nós. Junta 500 cavalos, rapaz, com o pessoal, e assim, uma empolgação total. Né, e monta as comitivas ali, as suas tribos, e tem lá uma disputa, não sei de quê, fica lá andando todo mundo, nos cavalos, aquela coisa toda, faz uma trajetória, uma forma de lazer. Você não consegue tirar desse, falar, ó, vai mudar, às vezes para levar ele lá para ir lá fazer, lá junto com nós na CUF, não, isso aí não é nossa área. Mas ele está no lazer dele. Né? Alguns anos atrás, o lazer, o que era o lazer aqui de Uberlândia? Era montar nas bicicletas e lá na cachoeira do Sucupira, ver aquela cachoeira e nadar um pouco. Era o lazer de quem dos menos favorecidos, vamos dizer, da terra, né? Vamos falar aqui, né, que não tinha o asfalto, então ia lá era um lazer. Então, o lazer é muito amplo em relação a toda essa discussão. Agora precisa, mas, assim, o poder público está sugerindo realmente... pesca esportiva. Pesca esportiva. Pesca esportiva. Isso tudo é lazer também. Tem hoje um esporte que está crescendo muito, né? Tem uns professores do slackline, né? Slackline. Você sabe o que é, né? Slackline é que é as cordas que ficam... Que está crescendo. Né? Não falta na área rural é árvore para amarrar aqui. Até o professor tem muita gente lá na esse já pode encaixar com a CUFA. Tem um professor nosso aqui assistindo o debate aqui, que é professor e está crescendo barbaridade. E não tem uma idade correta, que lá todo mundo começa a balançar na corda ali e tal. Para mim é novo aquilo, balançar numa corda daqui e tal, mas está crescendo muito. A turma vem cada vez, né? Chega na Praça Sérgio Pacheco aqui, precisa. Inclusive, eu estava agora há pouco falando com o Fábio antes de começar aqui, que é um dos professores, instrutor, ele estava me falando ali agora, vamos ver se a gente busca local de oportunidade para, quer dizer, é a mesma situação. Precisamos discutir, buscar dentro do Parque Sabiá, nos lugares, não sei onde, para que possa oportunizar essa tribo, essa comunidade. Bom, né? Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. E aqui, né, para o nosso telespectador e para o Poder Legislativo aqui, o representante do Poder Executivo da FUTEL, terceiro setor aqui, a CUFA, representando esse terceiro setor. Fica aqui, né? Várias sementinhas foram plantadas aqui, várias ideias, e o nosso objetivo é esse. Aqui a gente não vai resolver os problemas de Uberlândia aqui, mas aqui é um espaço para se discutir esses problemas, né? E levar alternativas até mesmo para você que está em casa nos assistindo e pensa, eu como cidadão, de que maneira que eu posso contribuir com a minha cidade diante do que foi discutido aí no programa. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, especialmente uma saudação final aí, as palavras finais do Saulo Baliano, que é representando aqui a Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL. Muito obrigado pela presença. Fernando, um prazer é meu, né? Muito obrigado aqui por poder abrir as portas para a gente trazer um pouquinho do que foi discutido, o que a FUTEL faz para a população de Uberlândia. E a gente fala que as portas estão sempre abertas lá na FUTEL. Quem quiser ir conhecer, estamos lá, esperando vocês lá, toda a população de Uberlândia. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. E aqui, Alexandro Damas, um dos coordenadores da Central Única de Favelas, a CUFA, que faz trabalhos, um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas que tem surtido um resultado, e eu queria muito agradecer a presença e espero poder contar com vocês aqui em outra oportunidade. Sim, estamos à disposição, nós agradecemos. Agradecer também ao Caco, que é o nosso coordenador geral do estado, e mandar agradecer a Bruna Rosa, que é uma menina que sempre esteve com a gente também, que hoje está na Seleção Brasileira, e as meninas do futebol feminino também, que elas têm o espaço delas também reconhecido. E agradecemos pela oportunidade. Bom, e aqui o William Alvorada, vereador, presente mais uma vez aqui no Câmara Debate, sempre importante, esse é o nosso objetivo aqui, é colocar frente a frente representantes de diversos setores para discutir o que é melhor. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, William. Eu aqui agradeço, Fernando, mais uma vez, né? O Saulo aqui representando a Fundação Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL.
A gente tem um carinho grande lá. Eu trabalhei lá quando tinha 12 anos de idade, então por isso a gente tem essa... Né, aqui o Alexandre, sem dúvida também, da grande liderança na nossa cidade, representa muito bem a CUFA aqui e na região. E dizer que nós do Poder Legislativo estamos prontos para essa discussão. Eu, como relator da Comissão Constituição, Redação e Justiça, não irei furtar de nenhum dos projetos que chega para que possa ser relatado e apresentado aos demais colegas vereadores e que possa verdadeiramente se transformar em realidade, em lazer para a nossa população. Muito obrigado. Bom, então muito obrigado a todos vocês. Agradecimentos também à equipe da TV Universitária, dando sempre aquele apoio para nós. E a você que está em casa e nos acompanhou no programa de hoje, dedicado especialmente à estrutura de lazer em Uberlândia, nessa semana que fala sobre esporte, lazer e turismo na cidade de Uberlândia, e também a audiência das cidades vizinhas que nos acompanham pelo nosso sinal. E você que está em casa pode contribuir com este programa, oferecendo aí, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br, sugestões de temas para que a gente possa discutir aqui. Até um próximo programa.